social da segunda sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. A presidência solicita que faça o seu registro biométrico no terminal, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das correspondências constantes no resultado da reunião. Mensagem número 103.893, de 1/11/2024, do senhor João Cardoso da Mota, recebida por meio do Fale com as Comissões, relatando que mais de 30 pessoas, entre eles muitos idosos, chegaram às 5 horas da manhã ao hospital, HOP, para agendar uma consulta oftalmológica e, ao abrir para atendimento, foram surpreendidos com o aviso de que só poderia agendar consulta para 5 pessoas. Precisamos urgentemente de ter uma melhora significativa nos atendimentos do IPSENG. Registra-se. Passa a primeira fase do ordem do dia, compreende a discussão e votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei 477/2023, primeiro turno, cria o programa Minas Livre do Trabalho Escravo, que estabelece obrigações para a instalação de alojamentos em empresas urbanas e empreendimentos rurais e dá outras providências. Autoria, deputado Luizinho. Relatoria, deputado Betão. Eu vou ler aqui, vou ler lá embaixo, e lá atrás. Tá. De autoria do deputado Luizinho, o projeto é análise e cria o programa Minas Livre do Trabalho Escravo, que estabelece obrigações para instalação de alojamentos em empresas urbanas e empreendimentos rurais e dá outras providências. A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da Previdência, da Ciência Social, da Agropecuária e Agroindústria e de Desenvolvimento Econômico. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposta na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Cabe agora a esta comissão emitir parecer quanto ao mérito do projeto nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 14 do Regimento Interno. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 477/2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, a seguir apresentado. Fica acrescentado ao artigo 1º, fica acrescentado ao artigo 15 da Lei número 13.317, de 24 de setembro de 99, o seguinte inciso 15, artigo 15. Inciso 15. Normatizar, fiscalizar e avaliar as condições sanitárias e técnicas referentes aos alojamentos para os trabalhadores em áreas urbanas e rurais. Artigo 2º, fica acrescentado ao artigo 6º da Lei número 22.926, de 2 de janeiro de 2018, o seguinte inciso 7, artigo 6º. Artigo 6º, inciso 7. Não possuir registro no cadastro de empregadores que tenham submetido trabalhadores às condições análogas à de escravo, conforme a legislação federal. Artigo 3º, fica acrescentado ao artigo 3º da Lei número 16.296, de 1 de 8 de 2006, o seguinte parágrafo 2º, renomeando-se o parágrafo único para parágrafo 1º. Artigo 3º. Parágrafo 2º. Não possuir registro no cadastro de empregadores que tenham submetido trabalhadores às condições análogas à de escravo, conforme a legislação federal. Artigo 4º. Fica vedada a concessão de selos, certificações, títulos e honrarias a empresas ou produtos produzidos ou comercializados no Estado, em cujo processo produtivo tenha havido, em qualquer de suas etapas, condutas que configurem a submissão de trabalhadores a condições análogas à de escravo. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão, parecer. Em discussão, encerra-se a discussão. Em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Agora é a segunda fase. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário.
Projeto de lei número 1815/2023, turno único, declara de utilidade pública a associação beneficente recebendo e amparando crianças em Itatiaiuçu. Abrace, com sede no município de Itatiaiuçu. Autoria deputada Lohana. Parecer pela aprovação. Relatoria deputado Betão. Em discussão o projeto. Em discussão, encerra essa discussão. Em votação. Projeto de lei pelo processo nominal. Os deputados, cada um por sua vez, respondam sim ou não em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Então, como vota o deputado Celino Citrocel? Deputado Celino Citrocel, vota sim, presidente. Como vota o deputado doutor Paulo? Pela aprovação, presidente. Deputado Betão vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei 1833/2023, declara de utilidade pública a Associação Evangélica Beneficente Resgatando Vidas por Amor, com sede no município de Urucuia. Autoria do deputado Tadeu Leite. Parecer pela aprovação. Relatoria do deputado Betão. Em discussão o projeto. Encerra essa discussão. Como vota o deputado Celino Citrocel? Voto sim, presidente. Deputado doutor Paulo. Pela aprovação, presidente. Deputado Betão vota sim. Aprovado o projeto. Terceira fase. Tá. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento da deputada Bela Gonçalves, deputado Betão, André Jesus, Beatriz Cerqueira, doutor Paulo, né? Deixa eu só ler aqui todo mundo. Deputado Celino Citrocel, deputado Cristiano Silveiro, doutor Jean Freire, deputado Leleco Pimentel, deputado Leninha, deputado Lohana, deputado Baquim Lemos, deputado professor Cleide, deputado Ricardo Campos, deputado Ulisses Guimarães. Eu passo a presidência para o doutor Paulo, para colocar em votação esse requerimento. Em votação, requerimento número 11.352/2024. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social, as deputadas e os deputados que subscrevem requerem a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100, inciso 5 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a redução da jornada de trabalho e o fim da jornada 6x1, bem como os benefícios sociais gerados pela garantia das condições de vida além do trabalho, à luz da proposta de emenda à Constituição, nesse sentido que busca apoios no Congresso Nacional. Sala das Comissões, 2 de novembro de 2024. Como votam? Sim. Os que votam a favor permaneçam como se encontram. Aprovado. Retorno a presidência ao deputado Betão. Obrigado, doutor Paulo. Passa a presidência agora para o deputado Celino Citrocel para leitura e votação de um requerimento de minha autoria. Requerimento de comissão 11.316 de 2024. O excelentíssimo senhor presidente da Comissão do Trabalho, da Previdência e Assistência Social, o deputado que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja realizada oitiva do senhor Ézio Luiz da Silva, coordenador da Regional Vale do Aço, do Sindeletro, para apresentar a esta comissão a situação dos trabalhadores da empresa Tonani Construções e Serviços, prestadora de serviço para a Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG. Autor, deputado Betão. Em votação, o requerimento 11.316. Os deputados que o aprovam permaneça como se encontra. Aprovado o requerimento. Retorno a presidência ao deputado Betão. Obrigado, deputado Celino Citrocel. Nós temos aqui ainda 3 requerimentos de autoria da deputada Ali Portela. Vou fazer a leitura englobada. Se tiver algum problema, pode pedir para retirar o requerimento. Da deputada Ali Portela, requer que seja formulado voto de congratulações com Poliana Vieira pelo impacto positivo e transformador da obra social Itaca Escolápios, na inclusão social e no fortalecimento do desenvolvimento integral da comunidade. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação a Poliana Vieira. A deputada Ali Portela, seja formulado o voto de
congratulações com Tiago Barreto pela contribuição significativa do projeto social ECOAR para a promoção da dignidade e acesso a direitos humanos para públicos mais vulneráveis. E requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação ao Tiago Barreto. A deputada Ale Portela, seja formulado o voto de congratulações com Vicente Celestino pelo relevante papel da Associação SEV na Rua na promoção da inclusão social e prevenção da vulnerabilidade nas comunidades em Belo Horizonte através das atividades de recreação e educação esportiva. Requer que seja dada ciência dessa manifestação a Vicente Celestino. Os requerimentos estão em votação. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Nós vamos suspender a reunião, aguardando o representante do Sindicato dos Eletricitários para uma oitiva que teremos aqui ainda. Suspensa a reunião. A presidência destina a terceira fase da segunda parte da reunião, conforme o requerimento aprovado, para ouvir o senhor Ézio Luiz de Silva, coordenador da Regional Vale do Aço do Sindeletro, para apresentar a situação dos trabalhadores da empresa Tonani Construções e Serviço, prestadoras de serviços para a Companhia Energética de Minas Gerais. Então, senhor Ézio, o senhor tem em torno de 15 a 20 minutos para poder fazer as explanações, né? Presente aqui eu, deputado Betão, o deputado Celinho do Citrocel. Bom dia para todos. Eu tenho dificuldade em ser objetivo e vou tentar ser, vou conseguir, mas se alguma coisa ficar fora do radar, a gente tenta corrigir ao final. Certo. Inicialmente, eu fui procurado por trabalhadores da Tonani. É uma empresa que tem o contrato de construção e de manutenção de rede. Não é a empresa que faz restabelecimento de energia, não. É outra que faz restabelecimento de energia. Essa nunca faz o primeiro atendimento, mas não significa que é menos importante o trabalho que faz. E os trabalhadores me procuraram para saber como é que faz greve, porque eles estavam numa situação insustentável e que entenderam que o único caminho para eles era a greve. Eu pensei assim, amanhã talvez eles até esquecem disso, mas eu vou me colocar à disposição. Me coloquei à disposição e eles, bastante empenhados, e eu os orientei para cumprir a questão da legalidade. Vocês estão dispostos mesmo? Não, já está todo mundo organizado, vai parar e vai parar mesmo, e não volta enquanto não resolver. Então, eu os orientei para fazer dentro da legalidade, cumpriram todos os requisitos objetivos, subjetivos de legalidade e marcaram o dia da paralisação. Jornal, edital, jornal de grande circulação. O dia da paralisação inicial foi no dia 21 de outubro. Eu fiquei surpreso quando eu cheguei lá, 50 trabalhadores parados mesmo. Eu nunca tinha visto um movimento orgânico tão massivo e tão organizado. Aí eu fui entender qual que era a peleja deles. Naturalmente, todo mundo fala primeiro em salário, porque todo mundo acha que campanha de renovação de acordo, ou então campanha de construção de acordo, é uma campanha salarial, e não é. E, estando lá, é que eu fui enxergar coisa que talvez nem eles tivessem enxergado ainda, sabe? É quando você só conhece a sombra e assusta quando você vê uma certa luz, foi a impressão que eu tive. Então, a situação de salários deles é baixo, todos nós sabemos que é baixo, comparado à mesma empresa, inclusive, que tem trabalhadores aqui em Betim, eles costumam fazer essa comparação, gostaria, do mínimo, de uma equiparação, e fizeram uma reivindicação a título de salário. Mas disseram para mim que a empresa é muito boa, mas que uma liderança que chegou lá, uma dupla de liderança que chegou lá para resolver alguns problemas, para resolver o problema da Tonani, estava tornando a vida deles impossível. E aí, à medida que eles me contavam, eu falei assim, mas vocês falam sobre isso abertamente? Sobre isso o quê? Por exemplo, eles se queixam de que estão fora de classificação. Eles têm uma promessa de se classificar, de se enquadrar nas suas funções. Tem diversas histórias, tem uma, inclusive, que o camarada foi chamado e falou assim, lidera essa equipe para mim. Então, ele é nível 2, foi liderar uma equipe que tinha um nível 3, que não tinha condição de liderar, sabe? Assim, os exemplos que eles davam.
Mas me assustou quando eles falavam abertamente e quando o trabalhador se adoece e apresenta um atestado médico, ele perde o empenho que ele teve de todo um ano para conseguir o enquadramento, sabe? Faz tudo direitinho, demonstra habilidade, faz treinamento, é pontual, mas se eventualmente apresentar um atestado, e eu estou entendendo apresentar o atestado como adoecer, eu não posso imaginar que alguém apresenta um atestado que não é verdadeiro. E se apresentar, a gente não acredita que isso deve respingar em todos os demais, né? Isso deve ser tratado pontualmente. E eu perguntei, mas vocês têm evidências disso? Eu falei assim, não, aqui todo mundo fala sobre isso pontualmente. Até aí, tranquilo? Inicialmente, as empresas ficam incomodadas com a presença do Sindeletro. Então, eu deveria ter feito isso no início, mas eu gostaria de colocar algumas questões que são contextuais. A primeira é que essas empresas se queixam de que o contrato com a CEMIG ele é muito apertado para você fazer uma gestão e fazer dar lucro. Então, há uma tendência de isso estourar sempre no trabalhador. Uma segunda coisa, a situação de representatividade desses trabalhadores ela é muito precária, muito cruel, eu diria, e eu não estou fazendo aqui juízo da qualidade do sindicato que os representa ou deveria representar. Eu digo que o seguinte, que com 7, 10 dias de greve ainda não se sabia quem representava, ou seja, abandonados. Né? Você está de greve, você está reclamando, você está clamando e está abandonado. Então, a gente nunca deixa um companheiro na estrada. Então, o Sindeletro apoiou desde o primeiro dia, só estamos aqui em solidariedade e apoio. Assim que o seu sindicato abraçar a causa, eu me ofereço como parceiro, se ele quiser, se ele não quiser, eu entrego nas mãos dele, se ele for fazer um bom trabalho. Caso contrário, eu vou estar perto do mesmo jeito, e assim foi. E a segunda questão contextual é que o trabalho que aqueles meninos fazem, eu conheço por dentro, eu trabalhei naquilo, construção, serviço pesado, caminhões, guindaldos, troca de transformador com linha da média tensão energizada, eu trabalhei por 12 anos, dos meus 18 e 12 anos para frente, ou seja, 35 anos atrás. Então, quando eu digo que eu fiquei assustado com o que eu vi lá, não significa que eu saí do escritório e vi um serviço de campo e me assustei porque é um serviço pesado. Não. É porque há 35 anos não se fazia as coisas de maneira penosa e rudimentar do jeito que eles estavam fazendo. Quando eu falei do contexto de representação sindical, o doutor Calazans ele se apresentou para fazer uma mediação entre a empresa e os trabalhadores e perguntou à empresa se ela me permitia estar por perto para fazer as considerações, as traduções, as explicações e orientações. E a empresa aceitou, inclusive aceitou conversar comigo numa sala, enquanto os trabalhadores foram conversar. E foi nessa sala, conversando com esses dois gestores, que eu fiquei ainda mais assustado, porque eles fazem o que está declarado aí e declaram que fazem. E diz que é daquele jeito mesmo. Exemplo, tem uma situação em vídeo aí de uns trabalhadores levantando um poste de 1.050 quilos com as mãos. Não tem absolutamente nenhum baluarte se, porventura, aquele poste voltar. Se aqueles 9 camaradas aguentando 1.000 quilos, se escorregar da mão de 2, se soltar do terreno, se o terreno apodrecer e soltar, geralmente é em situação de chuva, não tem nenhum dispositivo que impede que aquele poste caia em cima daqueles meninos, sabe? Então, há 35 anos isso não era feito desse jeito. E por que eu estou contando essa história? Porque na sala do gerente, os meninos reclamaram o seguinte, olha, você está fazendo um festival de advertência. Se falar A, você adverte. Quando eu falei da questão do contrato, talvez esse festival de advertência esteja apontando para uma demissão por justa causa que barateia uma eventual entrega de contrato ou sei lá o quê, sabe? E aí o menino falou assim, o que você me explica você ter dado uma justa causa por um camarada que, depois da carga amarrada, subiu esqueci o nome do lugar que você pisa no caminhão, e deu uma olhadinha para ver se a carga estava boa ou se tinha alguém no entorno do carro para sair. Disse, não, porque todos os nossos serviços são gravados, se a CEMIG vê ele fazer um negócio desse, subir ali, sem estar com capacete na cabeça, se a gente não der advertência para ele, a CEMIG dá multa para nós. Aí eu perguntei assim, e aquele poste, você viu aquele vídeo? Vi. Se a CEMIG vir aquele vídeo, ela não se importa? Ele falou assim, aquilo é feito daquele jeito mesmo. E não é. Um outro caso que me chamou bastante atenção
é a questão dos atestados médicos, mas não apenas para a questão de não se enquadrar, mas é porque o atestado médico é olhado com um olhar muito cruel, é sempre com muita desconfiança. Então, na sala dele, os trabalhadores reclamaram, vai ficar um pouco embolado, vocês me perdoem, mas na sala dele, os trabalhadores se queixaram de que as equipes não estão completas para fazer o serviço que precisa ser feito com segurança e com qualidade. Ele alega que as equipes estão completas, e, para mim, ele disse o seguinte: o que faz com que as equipes estejam incompletas são as ausências, são os atestados, são os cursos, e aí isso é produzido por eles mesmos. E aí ele trabalha com equipes incompletas, mas, segundo ele, a culpa é de quem adoece ou a culpa é de quem tem que fazer um treinamento, às vezes a mando da própria empresa. E sobre atestados, ele me disse o seguinte: você acredita que dessa turma aqui, o camarada chegou aqui e trouxe um atestado de ginecologista? Falei para ele assim, e daí? O que você concluiu ao final? Só tem homem aqui para trazer atestado de ginecologista? Eu falei assim, olha, eu não sei do caso, doutor, mas se eu fosse dar uma volta, se eu fosse dar um golpe, eu não ia dar com um atestado do ginecologista, não. Só procurou saber o que está acontecendo. Aí o colega de trabalho que estava do lado, quase que aos prantos, contou a história do menino, que, inclusive, foi mandado embora no primeiro dia de greve. Esse menino do atestado, que virou anedota, foi mandado embora por justa causa no primeiro dia de greve, já para dar um susto nos grevistas. E o caso desse menino é que ele recebeu o atestado do ginecologista porque a esposa estava grávida, com situações de complicação de gravidez, perdeu a criança e a própria esposa veio a falecer logo em seguida. Isso não tem muitos meses. Então, ninguém sabe a situação mental desse menino, ninguém sabe, tipo assim, é jovem, às vezes está naquela doideira, mas o que está aqui dentro nem a gente mesmo conhece. E isso não constrange a liderança da empresa quando trata de um caso desse como anedota, como piada. Outro ponto que me deixou bastante incomodado, apesar de eu entender que a lei permite que o atestado médico possa ser reobservado pelo serviço médico da empresa ou contratado por ela, e aí, pessoal, vou fazer um parêntese, vou abrir um parêntese para dizer o seguinte: muitos desses casos parecem e são individuais, mas o número das ocorrências e as queixas, que são todas iguais e muito parecidas, dão essa conotação de um problema grave coletivo. E voltando nessa questão do atestado, que a empresa pode, segundo a lei, pedir uma revisão, uma segunda olhada do serviço médico da empresa. O que não pode, eu entendo que não pode, é fazer gestão com isso. E aí sim é uma opinião que eu estou dando. De todas essas coisas que eu falei, a impressão que fica é que a empresa está tentando fazer gestão do contrato que já é apertado, em cima de coisas como doença de trabalhador, coisa dessa natureza. E eu digo por quê? Porque um acidentado de moto, que a médica, mediante vendo os ferimentos dele, disse que ele precisava de 10 dias para se recuperar, o médico contratado pela empresa por videoconferência falou que só bastavam 3. E, no 4º dia, esse trabalhador voltou e foi requisado pelo supervisor. Assim, você não tem a menor possibilidade de você trabalhar desse jeito. E eu vejo nisso aí um indício de que essa recusa de atestados, ele não está recusando atestados que ele supõe que sejam falsos ou que não sejam necessários. Ele está fazendo gestão disso aí. Sobre o Vale Alimentação, eu também tenho consciência de que o Vale Alimentação é pago mensal, mas ele pode ser considerado os dias efetivamente trabalhados. A gente entende isso. Mas o que não pode é, nesse contexto, eu entendo que não pode, é, nesse contexto, fazer uma gestão contratual em cima de uma situação precária de distribuição de ticket. Esse ticket desses meninos não chegam a R$ 400, e se há feriado ou qualquer outro evento que não tenha trabalho, é descontado do salário dele.
E se porventura fizerem 2 horas extras ao final do dia, que naturalmente é uma obrigação da empresa pagar a janta para ele, ela faz parecer que ela está colocando no ticket aquele a mais daquele dia. E faz com que o empregado, tipo assim, para merecer mais R$21 e mais R$21, faça aquelas horas extras. Então, sim, as horas, a gente percebe, eu tenho a percepção de que toda essa situação passa por uma questão de gestão. E talvez não seja por fim, mas eu gostaria de considerar que uma coisa que me deixou também muito incomodado é que se a empresa disser que libera quem quiser sair, pagando seus direitos, sou capaz de falar que mais de 35% saem. Saem porque estão me procurando, perguntando como eu faço para sair com meus direitos. Eu falo assim, olha, se configurado isso tudo, você pode pedir uma rescisão indireta. E está dando fila de gente querendo pedir rescisão indireta. E aqueles que foram mandados embora por justa causa, eu não falei disso aqui ainda, mas durante a greve, a empresa constrangeu o cumprimento da liminar, porque para você cumprir 60% de um quadro mínimo, você precisa saber qual que é o tamanho do quadro. A empresa apresentou uma lista de desejos, e nessa lista não tinha como a gente aferir. Eu só sei que essa lista de desejos desmantelava a greve, e aí a gente precisou pedir à empresa para tentar ser mais transparente, para ajudar, conforme pedir a própria liminar, para ajudar a gente a fazer as contas e entregar às pessoas. E aí, sob a alegação de não ter cumprido a liminar, eu concluo, ela demitiu 5 trabalhadores que a gente conseguiu reverter. Que a gente conseguiu reverter por meio de acordo, mas mais pela intervenção do desembargador. O acordo coletivo fechado por esses meninos, eu encerro aqui, eles ficaram muito abaixo de um acordo tímido oferecido pelo desembargador, simplesmente porque eles não aguentaram, foram pressionados, e nós temos provas robustas dessa pressão. O próprio sindicato foi pressionado pela empresa, a gente não sabe a que título. Qual o sindicato? É o Citicom, da base territorial de Belo Oriente, Santana do Paraíso. A gente ainda não tinha notícia desse sindicato. Citicom. Construção Civil. Construção Civil. Teve um momento que a empresa mandou uma mensagem e o diretor, talvez por barbeiragem, clicou na mensagem e o gerente da empresa gritando com ele. Se você não tirar esse cara do Sindialeto da gente, não consegue avançar. Gritando, como se fosse um dos empregados dele. Eu não tenho o áudio, porque quem tem o áudio é o próprio, mas a gente ligou para ele e perguntou assim, quem mandou aquele áudio mal educado para você, que mandou o pessoal do Sindialeto embora? Foi o advogado da empresa? Eu falei assim, não, foi o gerente, ou seja, ele assume que é um indício, né, que a gente conseguiu trazer, se porventura ele... Finalizou, Décio? Finalizei, doutor. Celinho, você quer... Quero só fazer umas considerações, Sim, por favor. presidente. Primeiro, eu quero parabenizar o Sindialeto, na pessoa do Ézio, por todo o apoio que vocês têm dado a esses trabalhadores terceirizados da Tonani. A gente aqui no Parlamento Mineiro, que é a Casa do Povo, e principalmente essa comissão onde o deputado Betão preside e que eu já presidi, já participamos de várias audiências aqui, organizada pelo Sindialeto, mostrando o processo de precarização que a CEMIG vem fazendo junto com todos os trabalhadores. E o resultado do que tudo que você colocou hoje aqui nessa oitiva é o processo da terceirização, ou seja, até de quarteirização. Uma coisa que não está muito claro para mim, esse contrato da Tonani é um contrato direto com a CEMIG ou ela, então, pegou um outro contrato de uma terceirizada? É uma coisa que a gente tem que se apurar. Eu fico, assim, impressionado, num século que nós estamos vivendo, assistir ainda essa escravidão. Isso que estão fazendo com os trabalhadores da Tonani é uma coisa inadmissível, uma coisa que só agride o trabalhador. E é um processo de escravidão muito clara e que nós temos que tomar alguma posição. Eu estou deputado, mas eu também sou sindicalista, e eu sou diretor do Sintrocel, e eu fui procurado pelos motoristas dessa empresa, dizendo da péssima situação e das condições de trabalho dele. Motorista, deputado Betão, que o piso salarial praticado por essa empresa,
ele é inferior a qualquer piso salarial negociado pela Federação dos Trabalhadores Rodoviários, todos os sindicatos, em valores muito menor. Todos os benefícios adicionais que estão previstos em acordos coletivos e em convenção coletivas dos trabalhadores de transporte, a empresa também não o pratica. Plano de saúde, plano odontológico, ajuda de alimentação, diária de viagem, uma série de benefícios que a empresa não cumpre. E o que a gente fica questionando? Uma empresa chega para prestar serviço no Vale do Aço, ela fica sediada em Santana do Paraíso, sequer ela procura qualquer sindicato para ver qual a convenção coletiva que ela é obrigada a cumprir. Se ela pegou um contrato junto à CEMIG, ou se ela quarteirizou um contrato, a preocupação dela é procurar saber os trabalhadores que ela vai ter no quadro dela, sim, ela tem que cumprir as obrigações de convenções e acordos. E nem sequer ela procurou. E os sindicatos tomou conhecimento da existência dessa empresa depois dessa iniciativa do próprio trabalhador de paralisar sozinho. O Sintrocel, por sua vez, eu fui informado pelo presidente do Sintrocel, o Sintrocel, deputado Betão, encaminhou um ofício à Tonani, pedindo a Tonani para participar de uma reunião de negociação com o Sintrocel para discutir as condições de trabalho dos motoristas. O diretor, ao chegar na empresa para entregar o ofício, simplesmente a empresa recusou de assinar o ofício para poder participar de uma reunião. Isso traduz o quê? Que a empresa está com má fé. A empresa está agindo com má fé para prejudicar trabalhadores e ali fazer o trabalho escravo, para mim, que está muito claro. Eu, enquanto deputado dessa casa, enquanto membro dessa comissão de trabalho, acho, deputado Betão, que nós temos que apresentar um requerimento para que as notas taquigráficas da oitiva apresentada pelo Ézio, ela possa ser encaminhada à direção da CEMIG e ao Ministério Público para apurar, porque isso nós não podemos concordar e continuar acontecendo. O Sintrocel, que representa os trabalhadores, vai buscar uma mediação no Ministério do Trabalho e a negociação de um acordo por se tratar de uma categoria diferenciada que é os trabalhadores de transporte. Mas as condições, mesmo retornando da greve, ela ainda continua inadmissível por parte dos demais trabalhadores da Tonani. Então, a gente tem junto aqui unificar essa luta, apoiar o Sindeletro, apoiar todos os sindicatos que verdadeiramente queiram representar os trabalhadores para mudar essa realidade colocada por parte dessa empresa Tonani aos trabalhadores. Eu fico me perguntando, um atestado médico que um empregado da empresa apresentou porque o médico, a especialidade dele é ginecologista. Mas eu entendo que eu acho que um ginecologista passou por ser, ele é um clínico geral. Ele se especializou em ginecologia. Ele está proibido de dar um atestado médico como clínico geral, como clínica médica? Eu acho que não. Aí, para mim, está muito claro que a empresa usou de má fé, suspeitando que o atestado médico do trabalhador é falso, e quando, na realidade, ele não é falso. O próprio médico viu a incapacidade laborativa do empregado e o afastou do trabalho. E essas condições desumanas fazem com que o trabalhador possa adoecer a cada dia durante a prestação de serviço. Então, eu aqui concluo dizendo que está de parabéns a oitiva apresentada por você, Ézio, representando aí o Sindeletro. Nós temos que fazer chegar isso ao Ministério Público do Trabalho, pedir providências, apuração, à direção da CEMIG, e nós temos que dar um basta nessa terceirização, nessa quarteirização, porque cada dia que faz, além de precarizar o serviço, coloca em risco acidentes, coloca em risco a vida dos trabalhadores e deixa os trabalhadores sem poder receber os direitos que verdadeiramente estão previstos em acordo, convenções e até mesmo na CLT.
Então, somos com vocês nessa luta e quero continuar ajudando no sentido da gente poder reverter essa situação. Viu? Agradeço e conte sempre com o nosso mandato aqui na Assembleia. Somos gratos ao Citrocel também, na pessoa do Marlúcio, que esteve presente e deu uma força, assim como muitas outras pessoas, outras entidades deram força para nós lá. A gente é muito grato e estaremos firmes na luta sempre. Obrigado, deputado Celim. Oésio, essa comissão aqui, Trabalho, Previdência e Assistência Social, né, pelo menos eu, o deputado Celim, do Citrocel, nós somos sindicalistas, né, eu também faço parte do Sindicato dos Professores de Juiz de Fora, né, o Celinho, o Citrocel, né, rodoviários de Coronel, né, Fabrício? É o Vale do Aço. Vale do Aço. Então, nós temos, assim, fui dirigente da CUT Regional Zona da Mata, da CUT estadual, então nós temos, assim, toda a compreensão, né, desse problema, que passa que não é um problema diferente do que acontece, às vezes, em escolas, pequenas escolas, ou nos trabalhadores rodoviários, né, e é aquela situação da exploração sobre a mão de obra, né, é tentar garantir cada vez mais lucratividade para os donos da empresa e menos direitos para os trabalhadores e as trabalhadoras, né. Então, assim que eu soube dessa situação, nós gravamos um vídeo imediatamente, né, mandamos lá para vocês, para pelo menos dar uma energia, né, para o pessoal que se encontra em greve, né, e nós apresentamos aqui também requerimentos, né, requerimento que seja realizada audiência pública para debater a realidade enfrentada pelos trabalhadores da CEMIG, e aí as suas variáveis, né, as terceirizadas. Um requerimento também de comissão aprovado aqui, pedido de providências junto ao Ministério Público de Minas Gerais, que se apure a condução do contrato firmado entre a Companhia Energia de Minas Gerais e a empresa Tonani. Requerimento também de comissão seja encaminhada à CEMIG, pedido de providências que sejam analisadas e apresentadas medidas em caráter de urgência para atender às demandas dos trabalhadores terceirizados da CEMIG, que atuam na Tonani. Também um requerimento aqui de comissão, que foi aprovado aqui, que sejam apuradas as denúncias feitas pelo CID Eletro, na unidade Vale do Aço, né, quanto aos inúmeros casos de desvio de função, remuneração abaixo do previsto para o cargo, descontos, como da Vale Alimentação, superiores ao reajuste dos trabalhadores da Tonani Construção, e vai por aí afora. E mais um requerimento de comissão, né, também, que pedir de informações sobre a composição das equipes de trabalhadores que prestam serviços à CEMIG por meio da empresa Tonani Construção em Santana do Paraíso, Vale do Aço. Então, assim, nós já temos, isso aqui já está em andamento, né? O deputado Celino Citrocel pede, então, as notas taquigráficas, né, que nós vamos enviar para o Ministério Público, de certa forma, fazer alguma intervenção junto ao Carlos Calazans, né, que é o superintendente aqui da Regional do Trabalho, né, e a partir da sua oitiva aqui hoje, a gente fazer também um relatório, né, e, a partir disso, fazer o ofício ao Ministério do Trabalho relatando. Ou seja, a gente fazer uma série de ações, né, mas nada substitui a luta que os trabalhadores estão fazendo lá e também os sindicatos, né? Além do que, né, essa oitiva, eu não sei se ela está sendo transmitida ao vivo, vocês sabem falar? Hein? Tá. Aqui é uma caixa de repercussão, né, dos problemas que vêm. Então, com certeza, isso aqui vai ter uma repercussão, e nós vamos dar prosseguimento a essa repercussão que nós começamos aqui agora, para que essa empresa se ajuste, né, e pague minimamente os direitos que os trabalhadores têm direitos, né? Têm direitos. Mais alguma coisa, Celinho? Não, obrigado. Então, nós vamos encerrar aqui. Tá, eu vou fazer, aí a gente coloca para abrir. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Isso aqui é seu.